Seja bem-vindo à nossa primeira aula de corte do módulo prático. Hoje eu vou estar explicando para vocês como que funciona o corte de cabelo nesse gráfico aqui atrás. Bom, vamos lá, galera. Ó. Todo corte de cabelo ele tem alguns passos que devem ser seguidos, né? Então, eu vou passar para você, aluno, agora o passo a passo de como que você deve fazer em todo corte de cabelo, tá? Então, todo corte de cabelo, com exceção raspados tipo meu assim, que você não vai utilizar necessariamente esse passo a passo, tá? Mas a primeira coisa que você deve localizar no seu cliente, no cabelo do seu cliente, é a têmpora do seu cliente, tá? Onde que fica a têmpora do seu cliente? A têmpora ela vai ficar exatamente nesse ponto aqui, ó. Tá? Eu vou fazer em vermelho aqui para ficar fácil para vocês enxergarem. Então a têmpora fica sempre nesse encontro entre o perfil vertical e o perfil horizontal da testa do seu cliente, tá? Então vai ser sempre por aqui que você vai iniciar o corte. Por que a gente precisa localizar a têmpora do nosso cliente? Veja bem. Para você cortar o cabelo de médio a longo, né, você vai precisar separar a lateral do cabelo, né, separar essa parte lateral aqui do topo do cabelo. Topo seria a parte de cima do cabelo, tá? Então a gente vai separar. Para isso, a gente vai ter que dividir o cabelo do cliente, né? Separar a lateral da parte de cima. Então nós vamos fazer a divisão do quadrante, tá? Anota aí, ó. Divisão do quadrante, tá? Sempre a partir dela. Então, para você fazer a divisão do quadrante, você precisa primeiro localizar a têmpora do seu cliente, tá? Por que localizar a têmpora? Porque é a partir dela que nós vamos fazer essa divisão, tá? Essa divisão ela vai vir aqui até o alinhamento detrás da orelha do seu cliente, tá? Então nós vamos fazer essa divisão inicialmente, tá? Então, ó, a têmpora mais ou menos olhando pela parte de cima, olhando pela visão aqui de cima da cabeça do seu cliente, ela começa sempre nesses dois pontos, tá? A têmpora você deve localizar dos dois lados. Então, a partir dela, você vai estar dividindo o cabelo do seu cliente, fazendo a divisão do quadrante, como eu escrevi aqui em cima, tá? Então, fazendo a divisão do quadrante. Dividiu, prende esse cabelo aqui em cima, ó. Certo? E o cabelo da lateral você puxa ele para baixo, tá? Então, dividiu, penteia ele para cima, prende se for o caso, e dividiu, penteia ele para baixo nas laterais do cabelo e na parte de trás também. Você olhando pela parte de trás, ela ficaria dessa forma aqui, ó. Tá? Então aí ia ficar desse jeito, ok? Outra coisa importante para você se ligar: após dividido o cabelo do seu cliente, você vai iniciar o corte, né? A próxima aula já vai ser um corte social, vai ser o seu primeiro corte, né? A gente vai começar do mais fácil e vai dificultando com o passar das aulas, tá? Mas a base para todo corte de cabelo é isso daqui. Você precisa sempre localizar a têmpora, né, do seu cliente. Vou até marcar aqui, ó. Têmpora. Você começa sempre pela têmpora. Localizou a têmpora dos dois lados, faz a divisão do cabelo, né? Faz a divisão do quadrante. Em alguns vídeos, em alguns profissionais costumam chamar de ferradura de cavalo ou divisão tipo U, tá? Por que divisão tipo U? Porque alguns barbeiros gostam de fazer ela, ao invés de fazer quadrado, eles preferem fazer ele arredondado aqui atrás, tá? Não tem problema você fazer quadrado ou arredondado, tá? O importante é que essa divisão do quadrante ela fique simétrica, tá? Ela tem que ficar simétrica.
Ou seja, ela tem que sair do mesmo ponto desse lado, ela vai sair do mesmo ponto do outro lado, tá? Ela não pode, por exemplo, esse lado você fazer ela saindo de um ponto e aqui você fazendo saindo do outro, tá? Então não dá certo, ela tem que ser sempre simétrica. A partir dessa divisão que eu estou explicando para você, aluno, você saiu com ela certinho, da forma simétrica, o restante do corte vai ficar também simétrico. Por quê? Porque a gente vai estar passando para você aí o passo a passo, com as medidas certinho, para não ter erro, para o cabelo do seu cliente ficar simétrico dos dois lados. Para não correr o risco do seu cliente vir cortar com você hoje, você acertou o corte dele, ficou legal, dali um mês ele volta para cortar com você e você não consegue acertar o corte dele. Muitos barbeiros cometem esse erro, né? O cliente gosta do corte, dali um mês o cliente volta, pede o mesmo corte, aí o barbeiro usa outro tipo de processo para estar fazendo. Então aí vai dar diferença entre o corte, né? Então o ideal é que você use sempre o mesmo passo a passo, tá? Então beleza, fez a divisão aqui do seu cliente, separou lateral do topo, nós vamos partir para o corte, tá? Esse esquema de corte que eu vou explicar para você nessa aula, esse início aqui ele vale para todo corte, tá? Seja um degradê, seja um corte social, um corte só com tesoura, tá? Sempre a gente vai começar dessa forma, separando o lateral do topo. Primeiro a gente vai fazer lateral, terminou lateral, a gente parte para o topo, tá? Então agora eu vou explicar para vocês como que nós estaríamos fazendo aqui no caso o corte social. Para ficar mais fácil para você visualizar aí na sua casa, onde você está assistindo essa aula, eu vou deixar disponível aqui, juntamente com essa aula, todo esse esquema que eu criei na lousa aqui, eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo. É só você rolar a tela aí até o final que vai estar disponíveis os documentos aí em PDF para vocês verem certinho como que é esse esquema de têmpora, quadrante, tá? E o que eu vou explicar aqui agora também, tá? Então vamos lá. Fez o quadrante do seu cliente, né? Separou aqui o topo da lateral. Nós vamos começar a trabalhar com a máquina, certo? Vocês vão ver isso na próxima aula que vai ilustrar bem. Aqui eu só estou dando uma introdução, certo? Então a gente vai começar a fazer aí a lateral do cabelo. Como que a gente vai fazer essa lateral do cabelo? Eu vou passar a máquina com o pente número 2 ou pente número 3 para corte social, pode ser 2, 3 ou 4, né? Porque é um corte mais tradicional, tá? Então você vai passar esse pente na lateral do cabelo e na parte de trás. Lembrando que aqui nós também temos o nosso quadrante, certo? Então você vai começar a passar essa máquina, porém você não vai subir a máquina até a linha do quadrante, até a linha da divisão. Você tem que deixar sempre 2 dedos aqui, ó. Você vai preservar nesse cabelo do seu cliente 2 dedos. Esses 2 dedos que a gente preserva aqui no início do corte com a máquina, ele vai servir para a gente conectar o cabelo no final do corte, né? A gente chama essa reserva aqui que a gente faz de cabelo, a gente chama ela de aresta, tá? A aresta serve exatamente para isso, para conectar esse corte no final. Nós não separamos aí a lateral do topo do cabelo, então no final a gente vai ter que juntar as duas coisas de novo. A gente vai ter que conectar o topo com a lateral do cabelo. Para isso a gente deixa essa reserva de cabelo, que a gente chama de aresta, tá? A aresta, se você for olhar aqui, olhando de trás, ela vem lá 2 dedos da linha do quadrante e na parte de trás ela vem um pouquinho mais abaixo, que é o que nós chamamos aqui de coroa. Então a parte de trás aqui é a coroa e nas laterais são as arestas. Ambas, tanto a coroa quanto a aresta, vai servir para conectar esse cabelo no final do corte. Então vou colocar aqui, ó, coroa mais aresta igual a conexão, certo?
Então você vai preservar isso daí para você poder conectar esse cabelo no final, conectar o topo do cabelo, que é a parte de cima, com as laterais, tá? No vídeo aí de corte, que é o próximo vídeo, você vai conseguir visualizar isso de maneira melhor, tá? Na lousa assim acaba confundindo um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que na aula de corte você vai ver que é tranquilo, que é facinho fazer, tá? Então vamos lá, passei a minha máquina 2 aqui. A gente sempre orienta na hora de passar essa máquina 2, esse pente 2, na lateral do cabelo, seja 2 ou seja 3 ou 4, passar bem passadinho. Para quê? Para não correr o risco de ficar um cabelo maior, outro menor. Vocês vão ver melhor na aula, na próxima aula que eu vou estar fazendo o corte, tá? Então, terminamos de passar aqui a máquina 2, vou marcar aqui, ó, 2, 3 ou 4, tá? Que normalmente é a altura que o pessoal que gosta de cortar assim o cabelo mais social costuma pedir, tá? Então 2, 3 ou 4. Terminou esse cabelo, nós vamos fazer o topo agora, né? Vai fazer a parte de cima do cabelo, beleza? Eu vou parar aqui, como eu já falei para vocês, se você rolar esse vídeo até lá embaixo, vai estar disponível o PDF dessa matéria para você conseguir visualizar melhor, tá? Então muito bem. Parte de cima do cabelo agora, parte do topo, né? Considerando aqui que a nossa divisão ainda está feita, você já terminou a lateral do cabelo do seu cliente, certo? Vamos considerar aqui que o quadrante nosso ainda está montado. Você vai visualizar, você não precisa dividir essa parte de cima, mas você vai tentar imaginar esse quadrante lá em cima, esse topo, dividido em 3 partes iguais, tá? Vamos ilustrar dessa forma, ó, com a tinta vermelha aqui, ó. Então você vai imaginar que ele está dividido em 3 partes. Você só vai olhar, você não precisa dividir ele necessariamente, tá? Nós vamos começar aqui, ó, pela primeira mecha da frente, ó, que é essa daqui. O nome dessa mecha aqui, ó, vai ser a nossa mecha guia, tá? Essa mecha vai servir de referência para todo o topo do cabelo, todo o topo, tá? Então você vai medir lá, vamos imaginar que seja nessa imagem aqui, ó, você vai medir, vamos imaginar que ela tá com 4 dedos e o seu cliente quer deixar com 3 dedos, certo? Então você vai deixar com 3 dedos essa primeira mecha guia, tá? Sempre a mecha guia da frente aqui, ó, essa primeira mecha vai servir de guia para a mecha de trás, né? Então a primeira serve para a segunda serve para a terceira para a quarta e assim sucessivamente, tá? Sempre a mecha guia da frente vai servir de referência para a mecha de trás, tá? Como que a gente faz isso, né? Você cortou aqui e deixou essa franja do seu cliente, né? O início aqui, essa mecha guia com 3 dedos. Vamos imaginar que eu abaixei aqui um pouquinho, né? Vamos imaginar que aqui o cabelo de trás ainda está grande, né? Você ainda não cortou ele. Você vai começar a cortar ele agora, certo? Então vamos imaginar que ele esteja todo irregular, tá? Então você deixou aqui, ó, vou até apagar esse número 4 aqui para não confundir. Você deixou com 3 dedos o cabelo dele. Você vai puxar essa primeira mecha guia aqui, ó, esse primeiro corte que você fez na frente, você vai puxar e juntar com a parte de trás. E a referência para essa próxima mecha vai ser a mecha da frente. Então você vai enxergar aqui, ó, que ficou o cabelinho curtinho, né? O cabelinho curtinho que você acabou de cortar na frente e você vai cortar essa mecha atual, que é a segunda mecha, com a referência desses cabelinhos curtinhos que está na frente, né? Na aula de corte, como eu já falei, eu vou estar focalizando melhor isso para você, e você vai estar conseguindo visualizar de forma tranquila aí como que é esse esquema da referência da mecha da frente para a mecha de trás, tá? Então, como eu falei, sempre a da frente valendo como guia para a mecha de trás. Então a segunda para a terceira para a quarta e assim sucessivamente até chegar lá atrás. Somente na parte central, por enquanto, tá? Então, você obedecendo certinho essa regra de ter como guia sempre o da frente por de trás, automaticamente
o seu cabelo ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Quer ver? Ó, ele vai ficar exatamente dessa forma. Ou seja, ele vai ficar menor a parte de trás e maior a parte da frente, tá? A ideia do cabelo masculino é sempre essa, menor a parte de trás e maior a parte da frente. Então a franja vai estar sendo sempre maior do que a parte de trás, obrigatoriamente, tá? Então a ideia é essa. Para quê? Para não ficar aquele volume grande na parte de trás, correto? Isso a gente costuma falar que é de maneira crescente, tá? Então você vai deixar o cabelo do cliente de maneira crescente, tá? Ou seja, do menor para o maior aqui na frente, certo? Também tá no gráfico que eu deixei anexado a esse vídeo, tá? Então fica fácil para você entender aí. Aqui é mais para a gente poder, para você estar acompanhando aí, tá? Então sempre de maneira crescente. Terminou a parte central, nós vamos fazer as laterais, aquelas partes que vocês ainda não fizeram. Como que nós faremos essa parte lateral? Deixa eu apagar aqui essas setinhas. Como que vai ser essa parte lateral? Nós não usamos aqui a nossa mecha guia de referência para as de trás, a primeira para a segunda para a terceira para a quarta e assim sucessivamente? Então, muito bem. Agora, para você fazer as laterais, você vai identificar com o seu cliente como que ele penteia o cabelo dele. Se ele penteia de lado, para o lado direito ou para o lado esquerdo, se ele gosta de pentear para frente com topete ou se ele gosta de pentear tudo para trás. Isso é muito importante você saber. Vamos imaginar nesse exemplo aqui que ele gosta de pentear aqui da esquerda para a direita, né? Vamos considerar que ele gosta de pentear da esquerda para a direita, né? Então o que acontece? Quando o cliente gosta de pentear de lado, da mesma forma que o cabelo tem que ser menor na parte de trás e maior a parte da frente, quando esse cliente penteia o cabelo de lado, o lado que ele joga, no caso esse lado aqui, ó, esse lado que vai pentear para lá, ele tem que ser maior. Ou seja, o cabelo ele deve ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Ó, ele deve ficar dessa forma. Essa parte aqui maior e essa aqui menor. Como que a gente chega nesse resultado, né? Aqui eu cortei a parte central usando como guia a mecha guia da frente para de trás, né? Como referência. Digamos que eu vou cortar primeiro esse lado, considerando que o nosso cliente aqui ele penteia do lado esquerdo para o direito. Então eu vou fazer o mesmo esquema de mechas, porém a nossa guia, a nossa referência para cortar essa lateral aqui vai ser as guias já cortadas no meio, né? Você vai usar uma partezinha, você vai pegar, na hora que você pinçar esse cabelo, você vai ver na aula de corte que é bem fácil. Você vai pinçar uma parte desse cabelinho do meio, certo? Você vai pinçar uma parte desse cabelinho do meio e cortar as guias laterais, sempre. Então, para a primeira mecha você vai usar uma partezinha do meio, para a segunda você também vai pegar uma partezinha do meio até chegar lá no final do corte. Nesse caso, como o nosso cliente penteia para a lateral, da esquerda para a direita, a gente vai cortar essa lateral, essa parte aqui, ó, a gente vai cortar em 90 graus. O que seria 90 graus? 90 graus seria o seu dedo reto. 45 seria ele inclinado, tá? Inclinado tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então nesse caso aqui nós cortaremos em 90 graus para a gente obter esse resultado maior aqui, ó. Por que a gente tem que deixar um lado maior que o outro? O cabelo tem encaixe, o cabelo tem peso. Se você cortar tudo de uma maneira igual, na hora que esse cliente pentear de lado o cabelo dele, ele vai ficar voltando e arrepiando, né? Aí não adianta, né? Gel, pomada, que não vai parar esse cabelo. Por isso que a gente sempre deixa um lado maior que o outro, tá? Tudo certinho, seguindo as referências de corte, porém um lado em 90 graus. E o outro lado você vai fazer da mesma maneira, o mesmo esquema, porém aqui você vai fazer em 45 graus. Por quê? Porque é onde o cabelo encaixa, é onde o cabelo descansa, né? Digamos que aqui seja a nossa divisão do quadrante, esse cabelo ele vai sair daqui e vai para a lateral, certo? Então aqui é onde esse cabelo descansa, é onde ele encaixa, ele vai descansar em cima da aresta, que é aquela reserva de cabelo que nós deixamos para conectar o cabelo no final do corte, né?
Então esse cabelo vai encaixar aqui, ó, ele vai descansar em cima da aresta. Então não tem necessidade dele estar em 90 graus, correto? Se porventura, digamos que esse cliente nosso aqui, que está no nosso exemplo, penteasse da direita para a esquerda, aí nós inverteríamos a situação. Aí não seria mais 90 graus desse lado e 45 aqui. Seria 90 graus na direita e 45 desse lado, correto? Porque daí ele pentearia ao contrário, né? Então é sempre essa regra que você vai utilizar. Confirmou com o cliente a forma que ele penteia esse cabelo dele, você já consegue saber. Se for de lado, sempre um lado vai ser maior que o outro, 90 graus e 45 graus. Se ele penteia tudo para frente, você pode usar 45 graus dos dois lados. Você faz a parte central do corte e você corta em ângulos, né? Em ângulo de 45 graus, as duas laterais, seguindo como referência a mecha central. Se esse cliente costuma cortar, ele gosta de um corte mais clássico, penteado todo para trás, aí o corte já pode ser 90 graus dos dois lados. Porque normalmente quem corta dessa forma, para pentear para trás, já é um pessoal com uma idade um pouquinho mais avançada, gosta de um corte mais clássico, mais social. Então aí você pode usar em 90 graus dos dois lados, seguindo sempre como referência a parte central que você já cortou inicialmente. Beleza? Normalmente quando a gente faz esse corte aqui, nós consideramos que nós cortamos esse cabelo na horizontal, tá? A gente costuma falar que nós cortamos esse cabelo na horizontal. Quando nós cortamos na horizontal, veja bem, você concorda comigo que nós não estamos passando a máquina no topo desse cabelo, nós estamos cortando como? Pinçando esse cabelo com o dedo, correto? Quando a gente pinça esse cabelo com o dedo, é natural que fique entre as mechas algumas pontas, certo? Porque você não está passando a máquina, você está cortando, pinçando esse cabelo, tá? Quando nós cortamos na horizontal. Então é natural que a hora que você seque esse cabelo, ou a hora que esse cabelo secar naturalmente, ele vai aparecer algumas pontas, né? Algumas ondulações em cima do cabelo do nosso cliente. Então sempre que você cortar na horizontal, você vai conferir na vertical, né? Ou seja, eu vim cortando ele horizontalmente, agora eu vou conferir ele verticalmente. Anota aí, sempre que você cortar na horizontal, você vai conferir esse cabelo na vertical, tá? Sempre na vertical. Para quê? Para eliminar esse tipo de ponta. Mas como que eu faço isso, né? Eu preciso dividir esse cabelo? Não, você não precisa dividir esse cabelo. Você não precisa fazer todo esse processo que você fez. Você vai simplesmente pinçar esse cabelo na horizontal, em ângulo, porque lembre que o cabelo está do menor para o maior. Então você vai pinçar esse cabelo em ângulo e vai aparecer essas pontinhas. Então você só vai igualar, você só vai eliminar essas pontinhas. Na hora de corte, que é a próxima aula, você já vai conseguir visualizar isso também. Pode ficar tranquilo, tá? Então a gente vai eliminar essas pontinhas. Para quê? Para na hora que nós secarmos esse cabelo, na hora de finalizar, ele ficar regularzinho, tá? Ficar tudo alinhadinho, tá? Essa é a ideia, tá? A gente cortar na horizontal e aferir na vertical sempre. Terminado isso, você vai secar o cabelo do seu cliente, se você tiver um secador de cabelo, não é uma obrigatoriedade. É legal você secar o cabelo do seu cliente, por quê? Para você antecipar alguma coisa que possa aparecer lá na casa dele. Ou seja, você cortou o cabelo do seu cliente, se você não finalizar esse cabelo, pode ser que na hora que ele vá pentear lá na casa dele, pode ser que apareça alguma falha, alguma sobra de cabelo. Então é bacana sim que você faça isso já na sua cadeira. Faça isso na sua cadeira, seque o cabelo dele da forma que ele gosta de pentear. Se ele gosta de pentear de lado, você vai secar esse cabelo de lado. Se ele gosta de pentear para trás, você vai secar esse cabelo para trás. E assim por diante. Tá? Para quê? Para evitar de aparecer alguma falha, alguma ponta de cabelo ali que ele possa visualizar na casa dele. Tá? Ele pode vir a culpar você, pô, olha lá, o meu barbeiro acabou deixando alguma falha no meu cabelo. Tá legal que você seque esse cabelo. Após você secar esse cabelo,
nós vamos voltar a trabalhar na lateral dele. Aonde que nós vamos voltar a trabalhar? A gente vai voltar a trabalhar exatamente naquela sobra de cabelo, naquele cabelo que nós deixamos reservados aqui. Nós chamamos de aresta. A gente vai voltar nela, tá? A gente vai voltar na aresta agora. Por quê? Porque agora você já cortou a lateral, já cortou o topo, agora eu preciso o quê? Conectar esse cabelo de novo, né? Então, como que funciona? Vamos visualizar de frente aqui, ó. Digamos que esse cabelo já esteja cortado, você já secou ele já está todo certinho, tá? Porém, esse cabelo vai estar com uma sobra, tá? E você já cortou ele, ó, ele está todo penteado para a lateral aqui certinho, você já secou ele, já secou esse cabelo. Porém, ficou essa sobra aqui na lateral, ó. Lembra? Essa sobra é a aresta que nós falamos, né? A conexão, nós vamos usar ela para conectar. Qual que é o intuito nosso agora aqui? O intuito é que nós deixemos esse cabelo o quê? Retinho aqui, ó. Vou conectar. A ideia é que aconteça isso daqui, ó. Eu elimine essa diferença, esse degrau que ficou aqui, ó. A ideia é que eu deixe essa fisionomia do nosso cliente com esse aspecto mais reto, né? As laterais, tá? Então, assim, a ideia é de nós eliminarmos nós não vamos eliminar a aresta do cliente, nós vamos apenas desbastar ela para que haja conexão do topo com a lateral. Como que eu faço isso? A gente vai usar aquela tesoura de dente, né, que nós já explicamos na aula de equipamentos, que é a tesoura desbastadeira. Então a gente vai desbastar essa aresta até que ela conecte com a lateral do cabelo, né? Ou seja, eu vou eliminar aquela linha que fica entre a aresta e a lateral do cabelo, tá? Então, desbasta ela até conectar. Na aula de corte você vai ver isso, que é bem tranquilo. Por isso que eu peço para que os alunos treinem bem o exercício de tesoura. Treinar bem. Por que treinar bem o exercício com a tesoura? Para na hora de desbastar essa aresta, você trabalhe com a tesoura de maneira correta, tá? Então, treine bastante o exercício que eu passei para vocês de manuseio, tá? Para na hora que você for desbastar essa aresta com a tesoura, você não fique aí com dor na sua mão, dor no braço, dor no ombro, que você trabalhe bem tranquilamente com ela, beleza? Após fazermos essa conexão com as arestas, né, desbastando as arestas, nós vamos para o acabamento do cabelo, né? O acabamento do cabelo, que normalmente as pessoas chamam de pezinho. A gente vai fazer o pezinho do cabelo, mas na verdade o nome certo do pezinho de cabelo é perfil, né? Você vai fazer o perfil do seu cliente. O perfil do cliente, ele é em volta toda do cabelo, não é só a parte de trás, né? Perfil também é nas laterais, também é aqui a parte de trás, também é a frente do nosso cliente, porém não é todo cliente que gosta de fazer o perfil da testa. Nem todo cliente gosta de fazer o perfil da testa, que fica muito marcado às vezes. Então, quando o cliente não quiser fazer esse perfil, você não insiste, né? Porque o cliente é o seu patrão, o cliente está pagando, lembra da aula de ética? Então, o cliente está pagando, o cliente é seu patrão. Então, você pergunta para ele, sempre você vai precisar conversar com o seu cliente. Para identificar como que vai ser o corte na lateral, você vai ter que conversar com ele. Para saber como que ele gosta de pentear em cima, você vai ter que conversar com ele. Para saber com quantos dedos ele quer deixar esse cabelo, você vai identificar com quantos dedos está e com quantos dedos ele quer deixar esse cabelo. Então sempre você vai ter que dialogar com o seu cliente. E na hora do perfil não vai ser diferente. Você vai perguntar para ele se ele gosta de um perfil com os cantos arredondados ou quadrado, ou se ele gosta de fazer apenas a lateral do cabelo aqui e a parte de trás, ou se pode fazer a parte da frente, tá? Então você vai conversar e identificar com o seu cliente isso daí, tá? Mas pode ficar tranquilo que na próxima aula eu já vou estar demonstrando esse corte de maneira prática, né? A gente vai ter
modelo real aqui para eu estar fazendo esse corte social inicial para você poder ter esse primeiro contato aí na sua casa, tá? Então é bem tranquilo. Essa aula aqui é mais para introduzir mesmo, para você saber quais são os pontos do cabelo, não só ir passando a máquina, né? Então, se você quer ser aí um barbeiro de sucesso, você tem que saber trabalhar da maneira correta, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, revisa essa aula, assiste de novo, tá? Que na próxima aula nós já vamos fazer o corte prático, e aí você já pode cortar junto comigo. Você vai olhando o vídeo, vai olhando a aula e vai cortando aí na sua casa, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, revisa de novo essa aula, assiste de novo, relembra onde ficam os pontos, imprime, se possível, esses gráficos que estão aqui embaixo, tá? Para você ir fazendo as comparações com o que eu estou falando, com o que eu falei nessa aula, com o que está no gráfico, beleza? Então, até a próxima aula, Deus abençoe, fica com Deus, tchau, tchau!